Hoje vamos descobrir o caminho que levou Luiz Barsi a alcançar uma fortuna estimada em 4 bilhões. Desde sua infância no tradicional bairro do Brás, em São Paulo, sua história é marcada por superação. Filho de imigrantes, Barsi enfrentou desafios desde muito cedo. Seu pai, de origem italiana, faleceu quando ele tinha apenas 1 ano de vida. Já sua mãe, uma das filhas do meio de uma grande família de mais de 10 irmãos vindos da Espanha, lutou para sustentar a família sozinha após a perda do marido. A vida da família ficou ainda mais complicada quando perderam tudo em uma grande enchente na cidade onde moravam. A situação tornou-se tão precária que, após a morte do pai, o avô de Barsi pediu que sua mãe deixasse o apartamento onde viviam, sem se preocupar com o destino que teriam. Diante disso, sua mãe reuniu os poucos pertences que tinham e os levou para uma pequena casa na rua Caetano Pinto, ainda no Brás. Contudo, o que ela ganhava não era o suficiente para manter o padrão de vida que desejava, e logo foram obrigados a se mudar para um cortiço no mesmo bairro, popularmente conhecido como Quintalão. Foi nesse contexto difícil que Barsi, com apenas 5 anos, tomou seu primeiro banho de água quente, um momento marcante para ele. Percebendo o esforço incansável de sua mãe para manter a casa e sustentar a família, Barsi decidiu que precisava ajudar. Ainda criança, ele começou a engraxar sapatos para ganhar um dinheirinho e contribuir com as despesas de casa. Foi nesse período que sua mãe conseguiu um emprego em uma bomboniere do Cine Piratininga, localizado também no Brás, onde Barsi se viu trabalhando como baleiro, vendendo doces para os clientes. E mais tarde se tornou aprendiz de alfaiate ao lado da mãe, que havia aberto uma pequena loja. O aprendizado prático que Barsi teve nesse período acompanhou para o resto da vida, tanto que até hoje ele mesmo costura os botões que caem das suas roupas e conserta os rasgos das peças da família. Apesar de faltar quase tudo durante a infância, educação nunca foi uma dessas carências. Embora não tenha conseguido concluir os estudos, a mãe de Barsi fazia questão de que ele frequentasse as aulas regularmente. Além do senso de responsabilidade, Barsi herdou da mãe a incansável disposição para o trabalho. Desde jovem, acumulava até 3 empregos simultaneamente, adotando também um estilo rigoroso de controle financeiro. Aos 14 anos, Barsi conseguiu um emprego em uma corretora de valores, onde foi incentivado a buscar uma formação técnica em contabilidade. Foi nesse ambiente que surgiu o interesse pelo estudo de balanços empresariais, algo que segue fazendo meticulosamente até os dias de hoje. Depois de concluir o curso técnico, Barsi ampliou seus horizontes e se formou em ciências atuariais, além de concluir mais 2 cursos superiores, Direito na Faculdade de Direito de Varginha e Economia na Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. Essas 2 formações se mostraram fundamentais para a capacidade de analisar balanços empresariais e compreender cenários econômicos e políticos com profundidade. Com essa bagagem acadêmica, Barsi começou a dar aulas sobre estrutura e análise de balanços. Ao mesmo tempo, a formação abriu portas para atuar como auditor, o que acabou fazendo Barsi questionar a sustentabilidade do sistema de previdência social no Brasil. Antes mesmo de completar 30 anos, Barsi começou a preocupar com algo que poucos jovens consideram até hoje: a aposentadoria. Ele não almejava ser rico, mas estava decidido a nunca mais viver nas condições miseráveis em que cresceu. Ao observar o sistema previdenciário nacional, ficou claro que precisaria encontrar alternativas para garantir seu futuro financeiro. Ele chegou a 2 conclusões importantes. Primeiro, o sistema estava fadado ao colapso, e segundo, ele dependeria exclusivamente do seu próprio esforço para garantir sua aposentadoria. Barsi também notou que havia 2 grupos de pessoas que não precisariam se preocupar com isso: os funcionários públicos, que receberiam sua aposentadoria integral, e os empresários, que continuariam obtendo lucros de seus negócios, mesmo após pararem de trabalhar. Como ele não tinha interesse em uma carreira no setor público, optou por se tornar empresário, mas, em suas palavras, ao invés de ser dono de um pequeno negócio, preferia ser sócio de várias grandes empresas. Esse pensamento o levou a adquirir suas primeiras ações, contrariando um amigo que tentava convencê-lo a investir em um plano de previdência privada. No entanto, Barsi decidiu seguir um caminho diferente. Como auditor, ele tinha contato constante com os balanços das empresas,
e foi nesse ambiente que, em 1970, começou a estudar o mercado de ações. Ele desenvolveu um estudo chamado Ações Garantem o Futuro, no qual analisava detalhadamente todos os setores da economia e seu potencial de sustentabilidade a longo prazo. Nesse estudo, Barsi identificou que alguns setores tinham maior chance de perdurar, como alimentação, saneamento, energia, mineração e o setor financeiro. Com base nessas áreas promissoras, ele fez uma listagem de todas as empresas de capital aberto pertencentes a esses segmentos e começou a filtrar aquelas com maior potencial de sucesso no longo prazo. Após organizar as empresas por seus resultados, chegou à conclusão sobre qual seria a melhor opção para investir. A Anderson Canyon, uma empresa de capital estrangeiro, cujas ações estavam cotadas a apenas 50 centavos e pagavam dividendos de 12 centavos. Contudo, nesse ponto, Barsi percebeu uma falha em sua abordagem. Ele concluiu que, embora promissora, essa empresa específica não seria viável para sua estratégia de investimentos a longo prazo. Em entrevista, Barsi explica que o próprio vice-presidente da empresa, Anderson Clayton, o alerta. Então ele chegou para mim e perguntou: "Você sabe quem são os donos da Anderson Clayton?" Eu respondi que não. Ele explicou: "As proprietárias da Anderson Clayton são duas senhoras americanas, com cerca de 80 anos, que herdaram a empresa. Sinceramente, não sabemos até quando elas vão aguentar ou quando decidirão vender o negócio." Esse aviso foi o suficiente para que Barsi reconsiderasse sua estratégia de investimento na Anderson Clayton, reforçando a importância de conhecer detalhadamente as empresas nas quais pretendia investir. Com isso, Barsi teve que se contentar com a segunda colocada em sua lista, a Companhia Energética de São Paulo, CESP. Determinado, ele começou a economizar cada centavo de seu salário como auditor para adquirir ações da empresa, isso no início da década de 1970. Como um dos investidores mais antigos da Bolsa de Valores, com mais de 50 anos de experiência, sua trajetória de investimento se entrelaça com a própria história da instituição. As primeiras ações que Barsi comprou, por exemplo, foram adquiridas em um pregão ao vivo no antigo Palácio do Café, também no início dos anos 1970. Além disso, Barsi chegou a ser sócio da corretora Cruzeiro do Sul e, por 18 anos, trabalhou como editor de economia do jornal Diário Popular. Esse período como jornalista foi crucial para aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre as empresas nas quais gostaria de investir. Ele mantinha uma coluna no jornal, publicada aos domingos, chamada Mercado de Capitais, onde fornecia informações semelhantes às que o Lopes Filho divulga atualmente. Barsi desempenhava o papel de uma casa de research, mesmo que naquela época esse conceito formal não existisse. Ele fazia análises detalhadas das empresas e do mercado. Outra forma de se aprofundar no conhecimento das companhias era entrando em contato diretamente com as centrais de relacionamento com investidores. Detalhe: essas ligações eram feitas a cobrar, ou fazendo visitas presenciais. Barsi visitou todas as empresas de capital aberto da época, o que me deu uma visão muito mais precisa e ética sobre o que era cada companhia. Após sair do Diário Popular, Barsi continuou com sua carreira jornalística, paralelamente aos seus investimentos, e atuou como editor da seção de mercado de capitais da revista Marketing entre 1989 e 1992. O método de investimento de Barsi é relativamente simples de entender: comprar ações de empresas de setores duradouros, que paguem bons dividendos, e que por algum motivo estejam sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. O segredo, no entanto, está na execução, principalmente na última parte: esperar. Segundo Barsi, essa estratégia pode ser adotada por qualquer pessoa, mas requer muita paciência e disciplina. Mais do que simplesmente investir em ações, Barsi vê a compra de ações como uma maneira de participar em projetos empresariais promissores. Sua intenção não é vender esses papéis no futuro, mas sim receber uma parcela dos lucros como acionista minoritário. Quem investir em empresas com bons fundamentos e sem a pressa de vender, certamente lucrará. E se fizer isso com uma boa estratégia de dividendos, pode se tornar milionário. No início da década de 1970, após decidir que começaria a investir na CESP para construir sua carteira de aposentadoria, Barsi definiu sua primeira meta: adquirir 100 mil ações da companhia, que naquela época eram cotadas a cerca de 50 centavos cada. Ele escolheu a CESP porque a empresa pagava dividendos obrigatórios de 10% sobre o valor nominal, distribuídos semestralmente. Naquele momento, sua meta era acumular o equivalente a 5 mil ações. De acordo com seus próprios cálculos, Barsi estabeleceu uma meta modesta e viável, que foi dividida em objetivos menores.
O plano era adquirir 1.000 ações por mês, e ao atingir as 100.000 ações pouco tempo após começar, ele comemorou sua primeira conquista como investidor, com o intuito inicial de garantir uma previdência complementar através das ações. A partir desse ponto, suas metas começaram a se expandir e, gradualmente, foram alcançadas. Barsi passou a usar a técnica do reinvestimento, utilizando os dividendos recebidos para comprar mais ações da empresa e aumentar sua participação. Com 10 anos de disciplina, paciência e persistência, ele conseguiu acumular investimentos que garantiam uma renda mensal maior do que a de uma aposentadoria pelo INSS. Não sou nenhum gênio, diz Barsi, mas sou um estudioso, e foi isso que fez as coisas evoluírem. De fato, após 8 anos seguindo seu plano, ele já estava aposentado. Ao longo de sua carreira de investidor, Barsi cometeu alguns erros, como os investimentos no Banco Progresso e no Banco Nacional, mas também teve grandes acertos. Um dos mais notáveis foi com as ações do Banco Santander. Ele começou a adquirir essas ações quando estavam a 50 centavos, e muitos anos depois, em janeiro de 2020, os papéis preferenciais do tipo SAM4 chegaram a ser negociados por R$ 5,35. Atualmente, cerca de 15 empresas compõem o portfólio de Barsi, sendo a maioria de setores que ele considera perenes, como o setor bancário, transmissão e distribuição de energia, além de papel e celulose. Entre essas companhias estão nomes como Banco do Brasil, AES Brasil, Klabin, Unipar, entre outras. Algumas dessas empresas fazem parte da sua carteira há mais de 30 anos. Em certas situações, Barsi investe em companhias fora do seu portfólio previdenciário, reservando uma quantia separada para essas oportunidades. Ele utiliza esse método de alavancagem para posteriormente vender as ações e reinvestir os lucros em suas 12 empresas principais. Embora alguns setores sejam considerados por ele como perenes, há ações que não entram em seu portfólio, como as da Petrobras. Da mesma forma, ele evita empresas de turismo, aviação e varejo de eletrodomésticos. Para que uma empresa entre na sua carteira, ela deve obter uma boa pontuação em sua análise rigorosa. Ele avalia se os produtos ou serviços são consumidos por longos períodos, verifica se as regras societárias são bem definidas, examina a qualidade da gestão, a saúde financeira, os lucros e a regularidade na distribuição dos dividendos. Para os investidores iniciantes que pedem conselhos, Barsi sempre repete 3 regras básicas. Nunca investir na bolsa o dinheiro que pode ser necessário, como a reserva de emergência, apesar de Barsi, pessoalmente, ter 100% dos seus investimentos na bolsa. Investir apenas em empresas com sólidos fundamentos e evitar seguir dicas de amigos ou colegas. E, por fim, nunca vender as ações por necessidade. Barsi também é um crítico ferrenho da renda fixa, a qual ele costuma apelidar de pera fixa. Para ele, os ganhos provenientes de operações de renda garantida são limitados e não oferecem o mesmo potencial de crescimento que o mercado de ações. Os ganhos obtidos em renda fixa, quando comparados à perda do poder aquisitivo ao longo do tempo, acabam resultando em uma postura de perda. Se avaliarmos nosso poder de compra em janeiro e compararmos com o final do ano, veremos que a inflação afeta esse poder de compra de forma muito mais intensa do que o que é reportado pelas autoridades. A inflação varia de pessoa para pessoa, tornando impossível acreditar que todos enfrentam a mesma taxa de 3% ou 4% que o governo divulga. Barsi, como investidor, afirma que todo o seu capital está aplicado em ações, ou como ele gosta de dizer, em projetos nos setores de energia elétrica, celulose, setor financeiro, cloro e soda. Ele também evita o mercado futuro, explicando que não compra vento, e comenta que não conhece ninguém que tenha feito fortuna especulando na bolsa com opções ou usando estratégias de alavancagem. Um defensor fervoroso dos direitos dos acionistas minoritários, Barsi critica os altos custos cobrados no Brasil para investir em ações, que ele acredita serem um obstáculo para atrair novos investidores. Para ajudar a mudar esse cenário, ele conta com o apoio de sua filha. Casado pela 3ª vez e pai de 5 filhos, Barsi leva uma vida simples. Ele mora em um condomínio confortável no Tatuapé, um bairro de classe média na zona leste de São Paulo. 2 vezes por semana, ele vai à Elite, uma corretora de valores, onde dedica algumas horas para gerenciar sua carteira de ações, mantendo uma rotina bem distante da agitação da Avenida Faria Lima, onde se concentram a maioria dos escritórios de corretoras e gestoras de fundos em São Paulo. Ele justifica a escolha do endereço dizendo que, quanto mais distante estiver da Faria Lima, mais alinhado estará com seus próprios valores. Segundo o investidor, na Faria Lima há muito ego e pouca experiência prática, como ele chama de sola de sapato em fábrica.
Durante anos, o senhor de cabelos brancos penteados para trás, com suas camisas de manga curta e óculos presos por uma cordinha, fazia o trajeto da Zona Leste ao centro utilizando seu cartão de gratuidade do metrô. No entanto, com o aumento de sua popularidade nas redes sociais e o reconhecimento constante, ele precisou abandonar o transporte público. O cartão foi um hábito adquirido após recomendação médica para que ele caminhasse mais. Desde os 11 anos, sua filha mais nova, Louise, o acompanhava no trajeto e hoje, aos 29 anos, segue os passos do pai. Um de seus irmãos mais velhos, Luiz Barsi Neto, também atua como assessor de investimentos, mas é Louise quem assumiu a responsabilidade de difundir os ensinamentos do pai. Junto com 3 sócios, ela fundou a empresa Ações Garantem o Futuro, o mesmo nome do projeto que Luiz Barsi criou na década de 1970, o qual deu origem à sua metodologia de investimento. Com um currículo impressionante, Louise é analista de investimentos certificada pela Elite Investimentos e ocupa cadeiras em conselhos fiscais de várias empresas. Desde cedo, foi preparada para assumir os negócios da família. Quando adolescente, em vez de receber mesada, ganhava dividendos, cerca de R$300 por mês, provenientes de uma carteira de ações que o pai montou especialmente para ela. Nos aniversários, ela pedia ações como presente e, assim como o pai, reinvestia quase tudo. Agora, com sua empresa, Louise busca ajudar outras pessoas a formarem suas próprias carteiras de ações para aposentadoria, perpetuando o legado de Luiz Barsi. Como ela mesma diz, se alguém procurar algo sobre meu pai na década de 1970, não vai encontrar nada. Só começaram a acreditar nele quando ele se tornou um vencedor décadas depois. Minha missão é tentar convencer as pessoas o quanto antes sobre a importância de investir. Para mim, é uma honra continuar o legado. Você já conhecia a história de Luiz Barsi? E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para fortalecer o canal. Meu intuito é trazer histórias como essas para que sirva de inspiração para você mudar sua vida financeira. E caso tenha interesse em ampliar seus conhecimentos no mundo financeiro, deixei no comentário fixado o link de livros que pode te ajudar nesse aprendizado. Um abraço e até a próxima.